E aí, meus queridos, continuando com os vídeos aqui sobre as explicações, agora vamos fazer um pouquinho a representação gráfica desses benditos, né? Quando nós estamos tratando sobre esse tipo de modelo, né? Agora realmente eu vou falar sobre o B, aquele bendito daquele B. Então é o que? Então quando nós estamos falando sobre o modelo, que eu já coloquei lá em cima, mas vou colocar aqui de novo. Então eu tenho y igual ao que? Wx mais B. Aí você olha e fala assim, meu, cacete, velho, isso é difícil pra caramba. Não é. É que quando você vê livros e afins, ele tem uma nomenclatura diferente. E bem provável que você já tenha visto isso antes, só que quando você vê essa bendita dessas letrinhas infernais, acaba batendo no desespero porque você nunca tinha visto elas antes, pelo menos não com essa nomenclatura. Mas nada demais. Então eu vou criar aqui algo bem bobinho, se eu conseguir desenhar numa linha reta, lógico. Nossa senhora, podem ver aqui que minha habilidade com essa mesinha é um lixo. Pronto, aqui este último aqui já era. Então aqui nós temos o eixo Y, aqui nós temos o eixo X. Então aqui eu tenho o Y, aqui eu tenho o X. Ok? Então aqui nós temos as variáveis dependentes e aqui nós temos as variáveis independentes. Então se nós fôssemos olhar lá para cima, ok? Se nós fôssemos olhar aqui para cima, pela quantidade de calorias por quilômetro corrido, então eu tenho aqui 1, ok? Tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 3, tenho aqui o 4. Então, para cada um que eu subo, para cada um que eu vou à direita, e aqui é o 0, tá? Bem aqui é o ponto 0. Para cada um que eu subo 100 calorias. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer bem simples. Então, aqui são 100, aqui são 200, aqui são 300 e vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, para cada um eu subo 100. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Veja que aqui nós temos uma dependência linear, ele simplesmente vai numa única direção, ele não faz uma curva nem nada do tipo, ele simplesmente vai em uma única direção. Veja que eu acertei muito bem neste bendito. Então, o que nós temos aqui? Veja que esse W em si ele não aparece aqui no gráfico, mas a gente sabe que para cada quilômetro que ele anda, que neste caso aqui é o X, nós sabemos que ele tem uma relação de 100. Beleza? Para cada um ele acaba subindo 100. Veja que isso aqui como o resultado do nosso modelo. E aonde benditos entra o B? Que cacete entra o B? O B é aonde ele vai começar. Qual que é a interseção dele? Aonde que aquela bendita daquela linha vai estar quando o meu X estiver em 0. Então, não se esqueçam que qualquer número para todo x, né? Então, para todo x, esse azinho aqui ao contrário, para quem não sabe o que é, eu tenho alguns vídeos sobre lógica de predicados, né? Então, para todo x, beleza? Se x, então, se x for multiplicado por 0, então, o valor que vai dar é 0. Sempre. Para todo x que eu estiver multiplicando, vai dar 0. Então, se eu tiver aqui no eixo x, na minha variável dependente, eu tiver no 0, o w sempre vai ser 0. Então, no nosso modelo, sempre vai existir um ponto quando o valor for 0, quando o nosso peso for 0, quando nossa variável independente for 0. Aonde que a linha vai começar? Então, para isso que serve o B. É lógico que o B serve para outras coisas teóricas, mas se tratando da representação gráfica dele, o B é aonde que começa o bendito do nosso valor.
né, a interseção dele, o intercept, dependendo de como você estiver vendo. Neste ponto, o B vai ser tratado como zero. Ok? Porque não tem como, não existe uma quantidade mínima de calorias que a pessoa queima. A pessoa não começa queimando zero, né? Queimando alguma coisa, mesmo estando parada. Tudo bem, a pessoa queima caloria o tempo inteiro, mas aqui nós estamos falando só sobre a dependência do quanto que ela corre. Agora você quer ver um exemplo ao qual tenha isso? Vamos dizer que eu deposite R$50, eu tenho que abrir uma conta que eu deposite R$50, ok? E para cada mês que eu tenho, eu ganho, sei lá, mais R$10. Mais 10 para cada mês. Obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Aí sim, se eu criar aqui o bendito do nosso planinho cartesiano, né? Planinho cartesiano da Deep Web de Chernobyl, porque o meu é todo torto. Então aqui eu tenho a variável y, que neste caso é a quantidade total que eu tenho do meu investimento, né? E aqui eu tenho o x, que são a quantidade de meses que eu espero. Toda vez que for, ele vai render R$10. Eu estou falando, nossa, um investimento tremendo, inclusive, né, em questão de proporção. Mas aqui é só a critério de exemplo. Então, eu tenho o mês 0, que é quando eu começo, ok? E só depois de um mês que ele vai incrementar R$10. Então, eu tenho aqui o primeiro, sendo X meses, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro mês, tenho aqui o segundo mês, tenho aqui o terceiro mês, ok? Então, automaticamente, obrigatoriamente, pelo menos neste modelo ao qual eu tenho, ele vai começar em R$50. Veja que no ponto zero, exatamente aqui no ponto zero do nosso plano, ele vai começar em 50 pila. Então, eu tenho aqui 60 pila, tenho 70, tenho aqui 80 e assim por diante. Veja que a minha linha, ela começa daqui. Então, ele vai para 60. Que depois ele vai para 70, que depois ele vai para 80. Então ele sobe. Veja que ele sobe a partir do 50. Então, se nós fôssemos para colocar aqui o y, né? O y neste caso, se vamos tratar exatamente dessa fórmula aqui, como se fosse a fórmula que vocês vão ver vocês vendo, sei lá, os coeficientes e afins quando eu for passar mais a parte da regressão linear. Então aqui eu tenho o 10, né, que neste caso é a quantidade de reais, vezes a quantidade de meses que eu deixar, mais 50, que obrigatoriamente é o tanto que eu tenho que colocar na minha conta. Beleza? Então, cada parte dessa é exatamente isso. Então, o y é a quantidade, é o resultado final que eu vou ter. O w é o coeficiente, que neste caso é o quanto que vai acrescentar por mês. O x é a variável independente, que é a quantidade de meses que eu vou estar, mais R$50, que são 50 conto, que obrigatoriamente eu tenho que abrir este investimento. Eu abri o investimento, tenho que colocar 50 pila, cada mês que for passando, eu vou ganhando mais 10 conto. Beleza, meus amores? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte. W são os coeficientes, x é a variável dependente ao quanto que eu tô, independente ao quanto que eu estou passando, o y é o resultado, neste caso então é a variável independente, e o b é a interseção, é aonde a minha linha vai começar. Beleza? Beijos no bumbum, desculpe pelo vídeo grande, é que eu quero que todos estejam alinhados com este conhecimento. Beijos na rabeta e até mais.